Eu vou falar um pouquinho e complementar a fala brilhante do meu querido amigo que falou aqui, né, duas falas, que também falou de futuro. É muito importante a gente entender esse novo futuro. E o que está acontecendo nessa nova era, né? A maioria das palavras que nós utilizamos hoje, se me tirar só um pouquinho do som, são palavras que nós ou criamos ou ganharam muita força entre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. E hoje nós estamos vivendo o que nós chamamos da Revolução dos Fazedores. E a Revolução dos Fazedores de alguém que eu estava no extremo sul do país e falei, depois de uma semana sem feriado, eu falei, não, mas eu vou até lá como voluntário, porque os organizadores fizeram tanto por esse evento que eu falei, mereço, enfim, compartilhar um pouco, estar lá como um voluntário. E o que eu vou colocar para vocês é um pouco dos meus estudos como professor em escolas de negócio aqui no Brasil e também com a oportunidade de poder aprender em lugares como o MIT, nesse prédio no centro do MIT, que ele chama Strata, e ele tem o formato de uma folha de papel amassada para lembrar todos os seus pesquisadores que no século XXI nenhuma ideia deve ser jogada fora. E que nesse mesmo mundo, hoje, o que nós estamos precisando são de pessoas que são extremamente desobedientes, com ética. Porque o mundo, a fronteira do avanço científico, do avanço da inovação, do avanço social, vem das pessoas que têm muita ética. E nesse mundo da ética, também o MIT está pagando $250 mil porque a gente quer entender o que se fala de futuro, que é um estudo desde 1609, 1602, quando Campanella começou a falar. Um lugar importante, onde até hoje o Brasil, e vocês vão entender por que eu estou falando isso, não tem uma cadeira sobre pensamento de futuro. E quando a gente não tem essa cadeira de pensamento de futuro, a gente vive um planejamento de, ai meu Deus, isso é para ontem. E o que eu vou colocar para vocês é também como pesquisador convidado no MIT, um lugar que, como na belíssima palestra anterior, falou-se de propósito, de Stanford. Stanford é feito numa fazenda no meio do Vale do Silício. Essa fazenda foi doada pelo casal Stanford, porque há 126 anos eles perderam o seu único filho com 16 anos de idade. E eles falaram que queriam criar uma escola para ter um propósito, que era cuidar das crianças do futuro. E hoje, lá vocês vão entender que, além de falar de inteligência artificial, de falar de robôs, de falar de máquinas, o curso mais procurado hoje chama Design Your Life. Um curso que fala que nós devemos cuidar das nossas vidas, um curso que fala que nós devemos, infelizmente no mundo, onde 1 em cada 3 nessa sala terão durante a vida uma depressão muito grande, porque esse excesso de digitalização, essa aceleração está fazendo com que a gente esqueça do básico, que é pensar no ser humano. E dito isso, o que está acontecendo? Eu e mais 2 professores, colegas, o que nós fizemos? Nós fomos convidados a colaborar com uma mandala do futuro e traduzimos ela, está disponível no meu blog. Aqui são mais de 260 inovações que vão mudar completamente o mundo, que vão mudar a forma como a gente vai fazer a humanidade, que vão entregar para essa linda menina um mundo diferente, um mundo onde a gente vai ter mais tempo para voltar a ser seres humanos. Mas antes eu acho que a gente tem que fazer alguns pensamentos. Por exemplo, a democracia, que não se preparou para essa nova revolução, porque a segunda democracia nasce há mais ou menos 252 anos atrás, nós votávamos em quem pensávamos como nós durante toda a vida. E numa sociedade fluida, rápida, exponencial, como meu amigo disse aqui anteriormente, as pessoas mudam de opinião, às vezes num dia, às vezes depois de um talk, às vezes depois de um jantar. E aí, infelizmente, a democracia, que é o melhor que nós temos, está sofrendo muito. E o Brasil precisa entrar e pensar qual é o seu projeto de futuro. De um lado, eu quero pegar dois países que eu acho que é a bifurcação que nós vamos ter que ter de país. De um lado, a Ucrânia, que não se voltou para o século XXI, que permitiu o colapso da ética, que não pensou no coletivo, que só pensou no individual, no extrair, no pensar nas próximas gerações, e infelizmente vive um caos social como nunca visto. E na fronteira deles, um país co-irmão, a Estônia, que é chamado do país startup, não porque que se cria startup, mas porque ele resolveu se inventar depois que caiu a cortina soviética e criou iniciativas onde
todos participam da economia. E o país vizinho, com convulsões sociais, e a Estônia vivendo um lugar onde as pessoas estão tendo pleno emprego, pleno trabalho, entendendo o que é realmente uma democracia do século XXI. E nessa nova era, eu queria colocar um ponto também, vou amarrar tudo no final, sobre essas novas revoluções. A gente está usando a 4ª revolução industrial, uma transformação digital como nunca visto, que na verdade agora, se a última revolução, as últimas 3 era graxa, força motora, força a vapor, agora é a força do cérebro. E aí o que está acontecendo? Quero trazer aqui algumas pitadas. Como disse um economista em 1942, que uniu a inovação com a economia, ele disse em 1942, se você não estiver apto para destruir criativamente o que você faz hoje, alguém fará isso por você. Faça rapidamente. E aí o que aconteceu? Essa destruição criativa está acelerada. Blockchain, não vou entrar no detalhe aqui, vai mudar completamente o conceito de governo. Se tinham 2 coisas que o governo fazia acelerado, era ter exércitos e também ter o conceito de emitir dinheiro. Exércitos, como a gente pode ver, infelizmente em todas as cidades do Brasil, os exércitos não são uma exclusividade. Tem o exército do Comando Vermelho, do PCC. E emitir dinheiro, agora você começa as pessoas emitindo dinheiro como bitcoins, etéreos, solarcoins. Mas eu quero pensar do outro lado. Hoje, infelizmente, 1 em cada 3 crianças de até 5 anos no mundo não tem nenhum registro como ser humano. 1 bilhão de pessoas não tem nenhum registro e uma certidão de nascimento. E 2 bilhões de pessoas não têm adultos, não tem nenhuma certidão, ou seja, não participam, não tem nenhuma bancarização, não conseguem receber o dinheiro. Pessoas que ficam à mercê de pessoas que vão, enfim, traficantes de pessoas. E aí o que está acontecendo no Rajastão, colocando nanochip, que vocês já vão ver já, eles estão entendendo o que está acontecendo com 250 mil crianças, se elas estão sendo vacinadas, se elas estão aprendendo o seu idioma, se elas estão sendo educadas e se elas não vão mais para a mão de traficantes de seres humanos. Mas eu queria falar de uma cidade que tem muito menos sol do que a nossa querida cidade aqui. Brooklyn, que sempre está nublado, os vizinhos se uniram. E lá atrás, há 12 anos atrás, eu falava de sociedade em rede. E agora, se a internet fez uma coisa boa, foi unir as pessoas. Os vizinhos se uniram, fizeram uma vaquinha e compraram placas de captação solar. E aí eles começaram a produzir a sua energia. E o que sobrava, eles vendiam usando uma moeda chamada Solarcoin. Aí os produtores de energia foram para a Suprema Corte Americana, chegou até a Suprema Corte Americana e disseram assim, se eles não podem produzir energia, eles não são empresa disso. Qual foi a resposta? Se o capitalismo significa alguma coisa, é que você pode produzir e vender a sua energia. Aí estamos com um nó no processo. E aí o que aconteceu nessa nova era também? Quando a gente une as políticas públicas com a academia e com a iniciativa privada, a gente faz a nau da inovação viver, porque é isso que está faltando nessa união aqui do Brasil. E nesse processo, eu queria trazer algumas coisas desse futuro, que já foi dito que já chegou e só está mal distribuído. As empresas biológicas, por exemplo, aqui é um grupo de pesquisadores que eu encontrei em Harvard, aonde eles desenvolveram um tipo de tijolo, que esse tijolo ele é 20 vezes mais barato que o tradicional. Aguenta incêndios sem deixar com que o sorvete derreta de uma forma quase infinita. E o melhor, faz com que essa indústria que é extremamente poluente diminua quase zero a emissão de gás carbônico. E aí a gente está vivendo um novo mundo de produzir com mais qualidade, de forma mais barata e sem poluir o mundo. E aí, só para vocês terem uma ideia, do único país que conseguiu sair do terceiro mundo e entrar nessa era da inovação, porque investiu numa única coisa, e lá na frente eu vou falar por quê, na educação, a Coreia do Sul já fez com que 3 filhotes de mamute nascessem. Só que eles ficaram poucos tempos, horas, um ficou 2 dias vivos e eles morreram. E aí não foi dado o resultado para a sociedade. Mas já, se a gente teve um dia a ovelha Dolly, já nós teremos o mamute Dolly. Isso vai nos levar a um outro mundo. Mas o que eu quero dizer nessa nova era, hoje, 5.000 pessoas estão vivendo um lugar onde eles têm dezenas ou centenas de nanoabelhas, de nanoformigas, desculpa, e quando essa formiga detecta que você está com uma gripe, se ela detecta que você está com uma dor no joelho, o início de um câncer, vai curar as pessoas. E aí o futuro preditivo já começou. E aí, muito distante tudo isso,
Aqui vocês estão vendo, só para a gente fechar esse raciocínio, essa empresa chinesa já está no Brasil, está comprando uma parte de uma das incorporadoras, né, envolvidas no escândalo da Lava Jato. Só precisa resolver detalhes ali em Curitiba. Ela produz prédios de alta tecnologia, usando a mesma tecnologia de Lego, de 52 andares em 15 dias. E aí o que aconteceu? Nós estamos na limiar de, se a gente quiser, como nação, acabar com o problema da falta de moradia. Aí a Caterpillar é uma empresa que ganhou muito dinheiro com a indústria pesada, que criou, né, e trabalhou com a Eletronorte, por exemplo. E ela falou, já que vai mudar esse mercado, o que eu vou fazer? Vou investir em nanotecnologia. E o que é inovação? Não existe falar, vamos inovar. Existe falar, vamos resolver um problema. Eles olharam para os rios do mundo inteiro, podem olhar para qualquer rio, e você vai achar, infelizmente, algo que é muito triste: garrafas PETs. Uma garrafa PET, na natureza, demora, em média, 3 décadas para desaparecer. Só que a Caterpillar e a Universidade de Oxford conseguiram fazer um processo onde eles desenvolvem um tipo de larva, adrenalizam ela, que já existia na natureza, e ela consome a garrafa PET em apenas 30 minutos. Só que uma inovação leva a outra. E aí o que eles estão produzindo? Essa mesma larva da Universidade de Oxford, de Caterpillar, está fazendo um fio, onde produz camisas elegantérrimas, blazers, calças masculinas e femininas, feitas de fios de garrafa PET, a um custo de menos de R$1. E aí mudou a forma da gente fazer, morar, da forma da gente viver. E isso é o que a gente chama da era da abundância. E aí, no final, vou amarrar para vocês. Acreditem que já, hoje existe uma rede que qualquer um pode entrar, chamada Set Home, que são 4,5 milhões de pessoas. Uma delas pode estar aqui. Você está vendo essa palestra, deixa o seu computador ligado e ele avisa para a Universidade de Berkeley que você pode usar a memória do seu computador, porque ele não está sendo usado, para fazer super cálculos. Vai lá ver se nós já existimos contato inteligente com extraterrestres. Se você não acredita nisso, vai lá escutar o pulsar de uma galáxia. E aí esse novo limiar, que eu vou amarrar tudo lá no final, o que vai acontecer? Bem-vindo ao que a gente chama da utopia e a distopia do ser humano. Eu sou um utópico, eu acredito um tecno-otimista, eu acho que a gente vai para um mundo muito bacana, e o que está acontecendo nesse mundo muito bacana é que, por exemplo, o computador vai mudar. Se desde 1832 a gente já tinha algo da interface homem-máquina, agora a última grande interface é o comando de voz, por exemplo, o Siri, por exemplo, o Amazon Alexa, agora isso começa a mudar como? Lembra das crianças de Rajastão? Hoje, uma central de trens na Europa convidou entre 2.500 e 3.000 executivos para colocarem dentro da sua pele uma nanochip e falar assim: é só você passar e a gente vai saber que você está liberado na catraca. E aí você vai falar assim, mas isso, puxa, eu não gostaria. Mas para essas pessoas que querem ter a coisa mais importante do mundo, que é o tempo, eles falaram, eu acho ótimo. E aí, isso é como a chuva. Eu não gosto da chuva, choverá. E um dia talvez você vai ter um nanosensor embaixo da sua pele. E dito isso, esse rapaz eu acho que é um grande processo para a medicina. Ele tem uma doença raríssima, onde ele só enxerga tons de preto e branco. E nesses tons de preto e branco, o que acontece? Falaram, coloque dentro do seu cérebro um processo bem simples e você vai ter mais ou menos um raio como super-homem, uma visão de raio-x. E hoje já são 10.000 pessoas que não só com problema de visão, mas com outras visões, que estão virando ciborgues do século XXI e que vão ajudar a gente a viver uma nova era. E aí, só para acelerar, imagine que enquanto a gente está discutindo como vai ser o site de turismo do Ministério do Turismo Brasileiro, a cidade de Singapura está usando uma tiara. Quem um dia for no meu laboratório em São Paulo vai poder usar. E lendo as ondas cerebrais, ele fala o que você gostou da cidade de Singapura. E aí a competição de turismo não é mais uma competição onde as pessoas estão fazendo locais bacanas para visitar, e sim ler seu cérebro. Aí une tudo. Une a moeda Bitcoin, une toda essa mudança. Esse daqui é o presidente do Alibaba, que mesmo que você não saiba, muitos sites de grandes empresas, por trás está o Alibaba. É o segundo site de mais compras aqui no Brasil. Ele criou um banco que ele só lê a sua retina,
Não tem cartão de crédito, não tem cartão de débito. Ele lê a sua retina, transforma a sua moeda criptografada, o Solarcoin, o Bitcoin, o Ethereum, e transforma em dinheiro para você fazer compra no site deles. E aí o que aconteceu? Você está aqui em Porto Velho, você coloca um óculos de realidade virtual e você vai para Nova York na Macy's e com um piscar de olhos você faz a compra. E aí, meus amigos, se você está pensando no e-commerce, repense no virtual commerce. Dito isso, agora a inteligência artificial é o novo processo para atrair o que as pessoas estão trabalhando, o que as pessoas estão vivendo. A audição, o tato, o paladar já está vivendo nesse novo mundo. E eu tenho uma cachorra fantástica, só que eu tenho que jogar para ela 1000 vezes a bolinha. E aí agora já tem processos de realidade virtual. E por que eu coloquei esse case? Porque a inovação é assim. Primeiro você ri dela, depois você tenta proibi-la, depois você tenta comprá-la e por último você chora por não ter participado da revolução. E aí as ideias mais malucas é as que vão dar certo. Mas o ponto é, vamos ter que rediscutir uma série de processos nessa área de inteligência artificial, porque nunca se mudou tanto nesse novo mundo. E nesse novo mundo da inteligência, do futuro inteligente, do que está acontecendo, os carros já não vão precisar mais de motoristas. Isso faz com que aconteça o quê? 99% menos acidente. É só isso o detalhe que nós temos que ver. E quando a gente fala de 99% menos acidente, a gente está usando aqui vários processos de inteligência artificial para, por exemplo, o rinoceronte Sudão, ele é o último macho na natureza da espécime dele. E aí o que aconteceu? Usando inteligência artificial, o Tinder, encontraram 4 fêmeas para que não desapareça essa raça. Ali embaixo, se você perdeu o seu cachorrinho, você vai num banco de dados, manda a foto dele e vão achar um cachorro muito parecido com o Hugo ali. E aí as pessoas estão usando inteligência artificial para fazer coisas boas. Mas o que eu quero falar com isso? Na segunda-feira retrasada, eu fiz um trabalho com esse robô, que ele é sublime, eles são chamados de robôs sociais, e aqui ele está levando em frente, sendo maestro de uma orquestra da Itália. E aí quando a gente misturar o melhor do homem com o melhor do ser humano, a gente vai dar saltos como nunca visto. E aqui, algo que eu acho fantástico. Aumenta só um pouquinho, a deusa da ironia, ela faz de casualidades fantásticas. O que ela fez? Ela pegou e ela criou um processo onde o centro de inovação dos países árabes foi apresentada por uma humanoide de inteligência artificial, onde essa humanoide é uma mulher. Um país que mal deixa as mulheres mostrarem os seus olhos, traz uma robô, uma humanoide mulher para isso. E, dito esse novo mundo, eu trabalho com esses robôs. Se você procurar, tem vários vídeos. E o robô parece um brinquedinho, mas ele tem inteligência artificial. Mas olha que coisa sublime. Quando você está no estado paliativo, que é tecnicamente você sabe mais ou menos o dia que você vai partir desse mundo, você tende a não conversar mais com os seres humanos. Nem com o médico, nem com a família. E aqui, aquela senhora, por exemplo, está pedindo a música de Vivaldi. E como ele tem inteligência artificial, ele está num processo onde ele fala assim: eu quero que você toque Vivaldi, porque eu queria relembrar daquele momento, de quando a gente fecha o olho. E aí, o que aconteceu, meus amigos? Tudo isso está acelerando, está acontecendo de formas fantásticas pelo mundo inteiro. Já temos DJs olhando o que vocês estão sentindo e tocando músicas com inteligência artificial. E aí, de novo, os árabes falaram o quê? Está inaugurado a primeira central de táxi feito via drones. Fique imaginando que esse táxi é feito sem gasolina e eles falando: se agora nós estamos com problema, usamos a nossa economia de gasolina, agora ela vai ser a economia da inteligência. E para eu concluir, o que acontece? Vamos ter que discutir algumas coisas, porque virá o desemprego tecnológico, vivemos uma sociedade sem trabalho, só que se a gente mudar a nossa mentalidade e falar que os melhores momentos da nossa vida é quando a gente pode passar um domingo aqui agradável, debatendo boas ideias, o trabalho muda de formato. E aí o que está acontecendo também é que não tenham medo de cada um emprego que se fecham, criam-se quase 3 novos. Qual o problema? Não está dando tempo para a gente preparar as futuras gerações para o que vai vir por aí.
O Brasil não tem um futuro de nação de como isso está sendo feito. E, nesse processo, eu queria te dizer para vocês, que como eu disse no começo, não tenham medo dessa nova era, porque quando a gente der a mão para a sociedade da quarta revolução industrial, a gente vai dar como deu quando a gente fez com o mundo, enfim, trocasse a força motora de animais pela força motora de inteligência artificial. Bom, tá cortando aqui o... Só queria colocar aqui uns pontos para... Essa economia do conhecimento faz o quê? Se você colocar aqui em Porto Velho qualquer economia do conhecimento, incentivar uma startup ou uma indústria, você faz o efeito da economia ser quase 6 vezes. E aí, na minha opinião, com 28 milhões de desempregados no Brasil, o nosso caminho vai ser usar essa tecnologia. E eu queria colocar aqui um ponto que é importante, para eu finalizar. Por que as nações e as corporações falham? Elas falham quando a gente tem 2 processos muito claros. São vários, mas 2 são básicos. O primeiro é quando você tem um processo onde você faz com que a ética não seja um lugar onde seja respeitado. E o outro, quando é a educação. Aqui é o lugar que eu estudo, em vermelho o MIT, e esse lugar em volta é o lugar mais rico do mundo, em prêmio Nobel, em salário, em desenvolvimento humano. E eu acho que essa coisa de ser brasileiro, italiano, americano é uma coisa já passageira, porque eu acho que a gente vai ser terráqueo, já. E aí, só que eu queria comparar com a universidade que eu faço parte, né? A universidade que é a USP. A USP, ao lado da USP, foi criado nos últimos anos o MIT e a USP, são histórias parecidas, empresários, intelectuais, que resolveram deixar para o futuro uma universidade para as futuras gerações. Ao lado da USP, hoje, tem uma das favelas mais violentas da cidade de São Paulo, com os piores índices de desenvolvimento humano. E não é culpa de quem mora lá. A culpa é nossa, como país, que estamos sem um projeto de nação. E a pergunta que a gente tem que fazer, e eu botei de propósito maluco, beleza, é os nossos índices de inovação péssimo, de empreendedorismo global, pior ainda, competitividade global, só ganhamos de países em guerra conflagrada, corrupção, nem precisamos comentar, eficiência empresarial e política, então, estamos na lanterna praticamente. Se nós só melhorássemos em 10% o índice de empreendedorismo, nós colocaríamos na nossa economia $500 bilhão. E aí o nosso conceito e a nossa grande luta é fazer com que a gente tenha esse processo aqui, que é lutar para que a evasão universitária seja menor do que 40% e que 9 entre 10 formações de 2016, carreiras escolhidas pelos alunos, vão sofrer um tsunami gigantesco que provavelmente no momento de aceleração da educação, os 4 anos que infelizmente os 5 que aquelas pessoas vão ficar lá, quando elas acabarem o curso, elas vão ter o desemprego tecnológico. E eu acho que a nossa grande luta é não formar legiões de desempregados. E é fácil vir aqui levantar os trabalhos, mas eu tive acesso a deixa eu só voltar aqui, a um processo, e aí eu queria trazer essa reflexão, para que se o Talks tem um porquê, é para a gente sair daqui e colocar a mão na massa. Me dá bastante volume, por gentileza. Meu futuro... Quero ser veterinária. Quero estudar poesia. Se não for professora, eu vou ser presidente do Brasil. Eu queria ser policial. Eu quero fazer muita coisa e eu não sei por onde começar. O pobre, o favelado, o negro, ele tá no banco de reserva, cara. E só quem vai te botar no jogo é estudo e leitura. Não tem mais nada. A educação tem um valor intrínseco. Pela beleza de você ver alguém pensando, pela beleza de você ver alguém sabendo. Podemos dizer que todos os jovens brasileiros têm a mesma oportunidade? Claro que não, botar um S na juventude, né? Então a gente vai falar sempre juventudes brasileiras. 38% dos jovens não estão no ensino médio e não estão no trabalho. A pergunta é, onde eles estão? Da educação, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, eu pensava muito assim. E quem chega no final do ensino médio é mega power sobrevivente. Perde pro tráfico, a gente perde pra gravidez, a gente não consegue manter os meninos na escola. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. A mesma escola mais chata
salva milhares de vidas no nosso país. As sociedades que melhoraram seus índices econômicos, sociais, culturais, etc., investiram pesado em educação. A educação ela não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A educação é meu norte, minha vela, meu leme. Sem ela, não tem sentido. E aí, meus amigos, antes de vir pra cá, eu passei num caixa eletrônico e tinham 3 pessoas dormindo lá dentro. Eu falei assim, nossa, se tem uma coisa que o mundo precisa voltar a ter, são 2 que eu tentei fazer nessa palestra. Primeiro, a flexibilidade cognitiva, que é entender que talvez a sociedade já vai perceber que não existe só nós nesse universo, nessa galáxia. E o outro se chama empatia. Bons líderes, bons profissionais, bons professores vão ter a empatia de olhar para o outro. A gente pode olhar para aqueles 3 pessoas que estavam dormindo dentro daquele banco, num calor quase que insuportável, como pessoas que são os drogados, como eu escutei do rapaz que me trouxe aqui no táxi. Eu prefiro pensar que são pessoas que não tiveram acesso à educação. São pessoas que não podem em nenhum jeito perceber, como bilhões delas, o que está acontecendo nesse novo mundo. E que aí fica um apelo para vocês que estão aqui na Talks, que contem essas histórias para o mundo. Não as histórias ruins, mas que tem um mundo novo chegando e que a gente vai ter que acordar todas elas. Só que tem um Brasil fantástico acontecendo. Tem um Brasil que está se desconectando e conectando no século XXI. Porque quando você está fazendo como um trabalho voluntário, como todos aqui então estão, fazendo a coisa certa, fazendo coisas interessantes, engajando-se em uma causa, contribuindo para um mundo melhor, combate o cortisol e o ACTH, que é o que causa a doença do século XXI, que é a depressão, uma das causas. E aí aqui é um evento dos mais fantásticos do mundo, que chama Burning Man, onde pessoas durante 10 dias se desconectam para pensar em como criar uma nova sociedade. E nesse lugar, eu queria falar de um Brasil novo. Acreditem, de cada uma pessoa que acorda às 6 horas da manhã pela Polícia Federal, tem 30 mil acordando voluntariamente para fazer coisas diferentes. Só que, infelizmente, não dá tempo da gente contar as histórias dela. Como esses brasileiros. Um morava ao lado no Morro da Mineira, num apartamento muito bacana. E os outros moravam ali no Morro da Mineira. Em vez de criarem uma guerra desse mundo onde é um contra o outro, o azul contra o vermelho, o branco contra o preto, não vai levar a lugar nenhum, eles resolveram se unir. O Morro da Mineira é o primeiro lugar do mundo a ter o piso feito através da pegada das pessoas. Porque aquele rapaz resolveu subir o Morro da Mineira e falar, vamos desenvolver aqui um lugar onde quando você vai jogar bola, quando você vai estudar, você faz com que as pessoas possam realmente fazer um trabalho diferente. Queria contar desse professor. Quando você estiver chateado com a educação, lembre-se que tem um professor que ele falou, como que eu trago de volta aqueles 38% dos alunos que não estão nem estudando nem trabalhando? A gente sabe onde eles estão. Ele fez uma vaquinha, começou a ensinar de uma forma diferente, o século XXI, quer ensinar como? As pessoas precisam fazer, precisam conversar. E ele falou, eu vou fazer agora um lugar onde as pessoas vão construir o primeiro nanosatélite de uma escola pública brasileira. Depois de um ano, ele construiu esse nanosatélite. Ele era tão genial que ele e os alunos, que ele mandou um e-mail para o Google, para a NASA, sem falar inglês, só usando o tradutor. E aí a NASA respondeu e falou assim, achamos fantástico o projeto. Nós vamos mandar em volta do planeta Terra. Mas antes, você pode entrar no maior prêmio de educação para jovens e adolescentes do mundo. O que aconteceu? Ano passado, no final do ano, o professor e seus alunos foram para Tóquio receber o maior presente, o maior prêmio de educação do mundo sobre matemática e ciências exatas. E em janeiro, o nanosatélite foi enviado. E aí a NASA falou o quê? Parabéns, professor. Vocês não são o primeiro nanosatélite de uma escola pública do mundo. Vocês são o primeiro nanosatélite de uma escola do mundo. E isso aconteceu no Brasil. E quantos contaram dessa história? E aí, por último, queria falar de que se tem algo na minha pequena experiência de vida que faz a felicidade, é quando a gente ajuda alguém. O universo da felicidade, muito provavelmente, está em ajudar. Em ajudar os nossos pares, a nossa família. Sebastião Salgado, que talvez é o fotógrafo mais reconhecido hoje do mundo e pouco falado aqui. Ele nasceu no interior de Minas Gerais e ele teve uma depressão há pouco tempo atrás. Ele falou assim, qual é o lugar
que eu posso voltar a ser uma pessoa, a me curar? Ele falou, onde eu nasci. Não importa onde. Sempre o lugar que você nasceu vai ser o melhor lugar do mundo. Ele volta para o interior de Minas Gerais, só que chegando lá, aquela floresta que ele nasceu, perto da casa dele, tinha virado um deserto. Ele compra aquele terreno, do dinheiro dele planta 1 milhão de mudas com voluntários. No primeiro ano, quase nada nasceu. No segundo ano, ele faz a mesma coisa. Volta um pássaro, volta uma cobra, volta um macaco. No segundo ano, com voluntários, ele planta mais 2 milhões de mudas e a floresta explode com a volta até das jaguatiricas. E aí Sebastião Salgado hoje, com mais de 90 anos, está ensinando para o mundo que é possível fazer coisas diferentes. Então, meus queridos amigos, durante um tempo, bem-vindos a uma nova humanidade, ao que eu chamo de uma humanidade cyber-espiritual. Se um dia a gente passou pela agrícola, pela industrial, pela da tecnologia, agora ela é uma que a gente vai usar a tecnologia para voltar a ser seres humanos. E como o professor do MIT me disse, bem-vindo ao que ele chama da inteligência artificial, que vivemos agora a vida 2.0, que era cultural. A vida 1.0 foi biológica e agora a vida 3.0, sejam bem-vindas, vai ser das fronteiras espaciais. E o bacana de tudo isso, desculpa aqui repetir, é que ao longo da história a gente foi ensinado a competir um com o outro. E agora nessa nova revolução a gente vai aprender que a gente tem que colaborar. Que o freio da inovação é a gente deixar 1 dos 7 bilhões de seres humanos, dos cérebros, fora disso. Que se na primeira revolução a gente colocou o louco da nossa vila, lá atrás, quase 200 anos, num depósito de loucos. Se na primeira revolução a gente pegou o leproso e colocou no hospital aqui no Rio Amazonas, agora a gente vai perceber que todos eles contam e que tem como a gente curá-los. Então, amigos, bem-vindos a essa nova era. E por último, eu falei tanto de inovação e talvez a inovação mais importante desse século, desse ano de 2017, foi essa menina sem medo. Que ela representa o quê? A equação da inovação é até a diversidade, é o pensar diferente. É até quando eu estava organizando, dos 10 que subiram no caixotes, apenas uma era uma menina. Que vocês subam mais no caixote, porque é da diversidade, do pensar diferente, do respeitar as ideias opostas que a gente vai evoluir. E no Brasil, onde a gente está tão antagônico, tanto lá como cá, todo mundo está tão olho por olho, dente por dente, vai acabar todo mundo cego e banguela. O que aconteceu? Essa menina sem medo foi colocada na frente do touro de Wall Street. E aí, o escultor do touro de Wall Street está processando a cidade de Nova York e a menina sem medo. Porque ele não entendeu o que Alvin Toffler, um professor, disse em 1972. Que o analfabeto desse século não seria aquele que não soubesse ler e escrever, mas sim aquele que não soubesse aprender, desaprender, reaprender e acrescento a cada minuto, a cada dia e a mais do que isso. Que não consegue entender que cabe o azul, o branco, o verde, o amarelo, que cabe todo mundo nesse novo século XXI. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Que vocês tenham um ótimo dia.